Cada um dos debatedores vão apresentar seu ponto de vista durante 15 minutos, tá bom? Depois que os 4 encerrarem, nós abriremos 30 minutos para debate com o público e depois retornaremos a falas de 7 minutos para cada um, fazer o fechamento e responder algumas questões levantadas pelo auditório, tá bom? Então, primeiro, pela ordem aqui já acertada, o Yuri será então o primeiro, tá bom, Yuri? Bom, boa noite a todos. Queria agradecer a organização do evento, pela oportunidade de debate, aos demais palestrantes também. Então já vou entrar um pouco direto ao tema, o debate de leituras do Brasil, né? Acho que as possibilidades que a gente tem de temas para introduzir esse debate são muitas hoje, porque a realidade nacional está bastante dinâmica. Hoje a gente vive patente para todos uma importante crise econômica no Brasil. Estava estudando a economia para tentar preparar a intervenção. Aí você foi vendo o preço do dólar, na verdade, você ia vendo que não parava de aumentar. Bom, que dado que eu dou, né? Porque não parava. E a inflação está muito alta. Um artigo que estava lendo também na Economist dizia que poderia chegar quase a... Eles faziam uma previsão de 10% de desemprego no país. Enfim, são distintos elementos da realidade econômica. Do ponto de vista político, a gente também vive uma importantíssima crise de representatividade no país. É um tema que está todos os dias nos jornais também, né? A relação do governo Dilma, agora com o PMDB, se vai ter impeachment ou não, também seria um outro tema muito interessante para a gente debater. E também a gente poderia abordar, e está muito dinâmico na realidade nacional, a própria dinâmica do movimento operário. Agora, à tarde, inclusive, estava tendo um importante ato dos trabalhadores do Correio, com mais de 1.700 carteiros, pelo que me falaram. Estava lá embaixo de sol, fazendo uma importantíssima manifestação. E só expressa, na verdade, um fenômeno bastante dinâmico também no Brasil desse ponto de vista. Em 2000, os últimos dados, eu não tenho visto dados do DIEESE das lutas, das greves no país nos últimos anos, mas até 2012 eles estavam colocando um aumento muito expressivo das lutas operárias. E particularmente no ano passado a gente viu uma grande onda de greves no país, né? Então é muito dinâmico o movimento operário também, greve dos garis, greve de rodoviários, teve uma importante greve aqui em São Paulo do metrô, uma greve vitoriosa da USP, ou seja, também é um grande leque de possibilidades para a gente debater. Eu, na verdade, pelo tempo que a gente tem, eu queria pegar só um elemento, na verdade, que é o que eu queria frisar na fala, que é, na verdade, acho que sintetiza, de certa forma, esses aspectos econômicos, políticos e do movimento operário, que é a importante e decisiva crise que o Partido dos Trabalhadores está vivendo hoje no nosso país. E as possibilidades que se colocam hoje para surgir um novo, né? Uma alternativa operária que dê resposta, na verdade, a essa importante crise. E essa crise está baseada em alguns elementos, eu acho. Em particular, agora, está muito notável o aspecto econômico que influencia decisivamente a crise do PT. Vocês sabem que há poucos anos atrás se falava, virou um discurso quase muito forte no Brasil, do Brasil potência, o país que estava emergindo. A Economist fazia uma capa assim com Cristo Redentor, como se fosse um foguete, falavam das global players brasileiras, dos monopólios. Então, parecia que esse país, junto com a China, com a Índia, com a Rússia, com os BRICS, eram os que estavam um pouco imunes à grande crise econômica e que poderiam ser as futuras, alguns aventuravam a dizer, inclusive, que seriam as futuras potências. No Brasil, inclusive, alguns falando que o Brasil já era um país imperialista, etc. Então, agora, por que aquela crise, que agora está se demonstrando com tudo agora nesses países, ela não tinha se demonstrado naquele momento? Porque teve algumas combinações de fatores na economia que impediram que essa crise tivesse se manifestado. Serviram para camuflar um pouco a pressão que a crise econômica internacional exercia na anatomia da sociedade brasileira.
Em particular, vou falar de dois, que eram os altos preços das commodities no país e a massa de fluxo de capital que teve dos países das grandes potências para o Brasil, com as suas taxas elevadas de juros, que permitiu uma política do governo de crédito e de consumo da população, e dessa forma fez com que a crise não se manifestasse tanto, inclusive que o movimento operário contivesse um pouco o movimento operário, com alguns acordos acima da inflação, algumas categorias, impediu que essa crise se manifestasse. Agora, na verdade, ela vem com tudo, né? O que parecia um governo antes, que como o Lula falou, nunca os bancos ganharam tanto no meu governo, junto com algumas concessões para o movimento operário, agora estão se demonstrando que essas mínimas concessões elas estão indo por água abaixo, né? Num ataque impressionante, na verdade, que esse ajuste fiscal, o ataque está se dando a partir desse ajuste fiscal agora. Então, na verdade, assim, agora está se manifestando algo que já estava um pouco na anatomia da sociedade. Essa crise econômica que já estava correndo um pouco a sociedade e não tinha se expressado com toda a sua força até então. Agora, já tinha expressado alguns elementos dessa crise? Na minha opinião, sim. Só que ela não apareceu como uma crise econômica no primeiro momento. Ela apareceu como fenômenos políticos. Então, no Brasil, há 2 anos atrás, a gente sentiu um pouco o sintoma dessa doença, que era dessa grande crise histórica que o capitalismo veio vivendo internacionalmente, se expressar no Brasil, a partir das mobilizações de junho. Então, começa com demandas, inclusive sociais, questão do transporte, saúde, educação, combate à corrupção, uma enorme crise de representatividade, mas que, na verdade, já anunciava o fim de ciclo, o fim desse ciclo lulista, que até então parecia que tinha impedido esse desenvolvimento da crise no Brasil. Agora, esse regime se combinou com o Brasil inserido em 2 grandes fenômenos internacionais, de certa forma, que eu vou passar bem rapidinho. Do ponto de vista da América Latina, esse fim de ciclo lulista, ele se insere, na verdade, em uma série de fins de ciclo de governos que eram ditos pós-neoliberais, que vieram para resolver crises, na verdade, já no começo dos anos 2000, que eram ditos governos progressistas, e que hoje, na verdade, já se escancara completamente a faceta desses governos. Você vê as oposições à direita, né, burguesa, se fortalecer em muitos desses países, e essa utopia de um novo socialismo do século XXI construído por empresários, ela foi por água abaixo. Então, aí se insere um pouco também essa crise do PT, do ponto de vista da América Latina. Agora, do ponto de vista da crise global, a gente também viu a primeira reação que teve, na verdade, depois a crise começa então nos Estados Unidos, né? 2007, 2008, ela ganha seu epicentro na Europa, e alguns governos dos velhos partidos, alguns partidos dos velhos partidos socialistas, eles se alçam ao governo como uma primeira resposta política que a população queria à crise econômica colocada. O problema é que eles aplicam tão bem ou mais os planos neoliberais da velha direita na Europa. Então isso faz com que rapidamente esses velhos partidos socialistas eles se derretam. Na Grécia foi talvez o caso mais emblemático, foi o PASOK que entrou numa crise, uma bancarrota muito... Tá desligado, né? O pessoal tá... Alô? Alô? Então, na Grécia é onde talvez mais se evidencia isso, né? É onde o PASOK, na verdade, tem uma bancarrota impressionante e abre um espaço no regime. Na Espanha também, a gente poderia falar do PSOE. Mesmo na França, o governo do Hollande hoje tem níveis de popularidade muito baixos, na verdade. Acho que talvez, fruto dos ataques do Charlie Hebdo e do mercado kosher, talvez com a política, a unificação que aconteceu na Europa, no centro europeu, a partir dos atentados, talvez deu uma estabilidade mínima, mas também expressa esses velhos PS bastante em crise. E, na verdade, o que isso colocou? Isso colocou, na verdade, um espaço, e com isso que eu queria ligar com o Brasil, muito grande, na verdade, para qual alternativa que a gente vai visualizar. Então, o que pintou, na verdade, como primeira alternativa? Justamente na Grécia, onde o PASOK entra numa crise muito profunda, aparece o fenômeno, se desenvolve avassaladoramente o fenômeno do Syriza, que chamou a atenção, talvez um dos fenômenos que mais chamou a atenção
do mundo, da esquerda, nas últimas décadas, talvez, ou pelo menos nos últimos anos. Agora, o que é interessante o Syriza começou com um discurso anti-austeridade, ou seja, uma proposta de mudança. Agora, foi muito rápido o período de experiência com essa nova fórmula, 5 meses, o Tsipras, que estava falando em acabar com a austeridade, pouco tempo depois estava aplicando quase toda a cartilha proposta pela Troika, na verdade, na Grécia, que levou, inclusive, a fazer novas eleições agora. Então, assim, esse espaço objetivo, aliás, dado pela realidade objetiva, para uma certa ala esquerda dos regimes, ele vai se colocar ainda mais, na verdade. Vai se colocar agora com o Podemos. Agora eu estava vendo um fenômeno novo no trabalhismo inglês, o Jeremy Corbyn, que também faz grandes discursos pelos imigrantes, mas que na verdade está alocado dentro desse espaço. Outro candidato que estão à esquerda, inclusive brasileiro, está falando bastante, é o Bernie Sanders, ligado ao Partido Democrata nos Estados Unidos. Ou seja, vão aparecer essas iniciativas. O problema que a gente tem agora, com isso, com a manifestação da crise e com a velha crise das social-democracias anteriores, se abre um amplo debate de estratégia na esquerda. Então, fazer um debate e uma crítica sobre a experiência do Syriza hoje é fundamental. Se a gente, na esquerda brasileira, não quiser repetir os erros do PT, que hoje está ligado aí ao PMDB e a outros setores, para aplicar esse ajuste que a gente está vendo. E se a gente não quiser repetir as experiências do Syriza, que demorou 5 meses para aceitar os planos da Troika, a gente tem que fazer uma crítica profunda a essas experiências. Eu acho que, na verdade, isso é um pouco do que se coloca, inclusive, para a esquerda brasileira. Algumas organizações da esquerda brasileira estão posicionadas para tentar se colocar como uma alternativa. Uma dessas organizações é o PSOL, por exemplo. Agora, o problema é que o que é a principal crítica que a gente pode ver no Syriza? Se não for uma alternativa fincada na classe trabalhadora, e que tem um programa anticapitalista e revolucionário claro, fica muito fácil, na verdade, para essas pressões, na verdade, do regime fazerem as organizações se adaptarem completamente. Então, na verdade, essa é uma das limitações. Eu faço parte do MRT, inclusive, a gente está numa campanha para tentar entrar no PSOL, para fazer esse debate mais profundamente com o conjunto da vanguarda de para onde que se a gente vai estar disposto até o final ou não em construir uma alternativa revolucionária nesse país. Outras organizações, inclusive está o Valério, depois a gente pode até colocar uma provocação para o debate. O PSTU, por exemplo, agora acabou de ser um dos que impulsionou, junto com outras organizações, a marcha do dia 18, que acho que foi uma marcha muito importante, demorou muito essa marcha para acontecer. Inclusive alguns setores do PSOL, o MTST não participou, é muito ruim, porque poderia ter sido uma iniciativa muito importante do conjunto da esquerda para apresentar uma terceira alternativa. O problema é justamente qual política a gente vai levar, na verdade, para essa marcha. Hoje, estava vendo os companheiros falarem em derrubar o governo e construir uma greve geral. Eu concordo, na verdade, que a gente tem que construir uma greve geral. O problema é que quem está bem posicionado para derrubar o governo, está fazendo esse discurso amplamente hoje, é a oposição burguesa. Então, falar isso só não pode ser. Você pode estar objetivamente com um discurso que é bem perigoso, na verdade. Você tem que, na verdade, estar localizado em discutir como que você vai dar uma resposta da classe trabalhadora para fazer ela emergir como sujeito político e poder ser uma resposta a uma alternativa a essa situação. Então, por exemplo, todo esse setor da marcha, se ele tivesse vinculado hoje à greve dos Correios, talvez essa categoria estaria numa outra condição subjetiva e poderia já estar emergindo como uma resposta. Então esse é um debate muito importante para a gente pensar uma alternativa no país. Agora, por fim, o que na verdade no mundo então se coloca? São só experiências negativas que a gente tem para ver em relação a pensar uma alternativa para o Brasil? Eu acho que não. Acho que tem uma novidade, na verdade, na América Latina, que ainda não é tão conhecida, mas que eu já queria colocar alguns elementos, que é a Frente de Esquerda dos Trabalhadores que se desenvolveu lá. Agora, para vocês terem uma ideia, nas eleições prévias, o principal candidato da Frente de Esquerda, um candidato jovem, de 35 anos, chamado Nicolás Del Canho, ele vai disputar agora as eleições presidenciais,
uma possibilidade muito grande de ter uma eleição massiva, na verdade, para a esquerda revolucionária. Alguns falam, inclusive, 5% nas eleições. É um debate que ainda está se fazendo. Mas a FIT, na verdade, a Frente de Esquerda dos Trabalhadores, lá mostrou que mesmo mantendo um programa de independência política e um programa anticapitalista revolucionário, era possível chegar às massas, na verdade. Eles conseguiram chegar, inclusive, numa das eleições, a 1.300.000 votantes. E aparece como uma esquerda que pode emergir muito, já a quarta força nacional na Argentina. E está calcada no quê? O Nick faz parte de um partido lá, o PTS, que essencialmente apresentou dois elementos fundamentais na estratégia de como construir uma esquerda, que era se fincar completamente no movimento operário, então que permitiu agora o Nico inclusive fazer uma campanha junto com ele com aproximadamente 1.500 candidatos operários, para já ir concluindo. 1.500 candidatos operários, que é uma experiência muito apaixonante para a esquerda. Vocês imaginam que em distintas centenas de fábricas, locais de trabalho, estavam lá uma série de candidatos fazendo a campanha, discutindo o programa da FIT, etc. E, inclusive, como parte dessa estratégia, o PTS lançou um portal, um diário digital, que agora a gente tem uma versão no Brasil, que é a Esquerda Diária, no Chile, no México, na França, na Espanha, que lá, inclusive, está chegando já a 1 milhão de acessos mensais. Então, ou seja, tudo isso para mostrar o quê? Essa novidade pode estar mostrando, e com isso eu encerro, que a esquerda, essa ideia de que a esquerda tinha que ir se adaptando ao regime, rebaixando o programa, etc., para crescer, é uma ideia que a crise econômica colocou abaixo. E existe uma grande possibilidade hoje de a gente discutir uma alternativa no nosso país que possa colocar um programa e disputar as massas, se tiver com esse objetivo colocado. Então, eu acho que a FIT entra como um grande exemplo para a gente discutir uma alternativa no nosso país. Obrigado. Bom, deixa eu fazer a apresentação, que eu chamei para a mesa, mas eu não fiz a apresentação dos nossos palestrantes. O Yuri Tonello é doutorando em Sociologia pela Unicamp e editor do Esquerda Diário. O José Abex Júnior é um jornalista e escritor brasileiro, graduado em jornalismo pela Universidade de São Paulo. Ele obteve o doutorado em História Social, é professor do curso de jornalismo da PUC São Paulo e chefe do departamento de jornalismo da própria PUC. É também docente da Escola Nacional Florestan Fernandes, foi também professor da Faculdade de Comunicação Social Casper Libero. Atualmente, Abex é editora especial da revista Caros Amigos e editora Casa Amarela, e uma das mais importantes, né, revista da esquerda da América Latina. O Nivaldo Santana, que está aqui na esquerda. Esse você já sabia, mas eu não queria falar nessa briga de vocês. O Nivaldo Santana, ele é vice-presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB, e é secretário nacional sindical do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Valério Arcari é professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, onde trabalhou de 88 a 2014. É historiador marxista, é militante do PSTU, estudou Sociologia e tal. Bom, vamos falar do livro dele. Ele é autor do livro As Esquinas Perigosas da História, Situações Revolucionárias em Perspectiva Marxista, de 2004. É autor também de O Encontro da Revolução com a História, de 2007, e O Reformismo Quase Sem Reforma, da nossa editora Sundman, de 2011. Pronto, feitas as apresentações, vamos ao Abex agora que vai falar. Alô? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Agradeço o convite, a participação desse evento. Eu, quando soube que o Valério está aqui, eu quase desisti. Mas fazer o quê? É uma sina. Faz 40 anos que eu carrego essa sina, então vamos lá. Bom, eu acho que nós estamos numa situação, eu não sei outra, eu não tenho uma outra definição, é uma situação de urgência no Brasil e no mundo. Eu acho que a urgência da nossa situação é definida pela crise dos refugiados.
A crise dos refugiados é um retrato do grau de decomposição material, humana, moral, cultural e ideológica que essa decomposição está afetando a humanidade em seu conjunto. São 60 milhões de refugiados, é um número equivalente ao total de vítimas da Segunda Guerra Mundial. 60 milhões de seres humanos estão vivendo em condições absolutamente inaceitáveis. Um acampamento de refugiados é um local em que as pessoas dormem em cima de lona, direto na lama, não tem muitas vezes sequer uma lona de teto para proteger contra o tempo, não tem fossa para fazer cocô, xixi, não tem remédio, não tem escola, não tem médico e muitas vezes não tem comida para as próximas 24 horas. São 60 milhões de seres humanos vivendo hoje nessas condições. Os refugiados não surgiram do nada. Eles não surgiram num processo espontâneo, ou como dizem os franceses, um raio no céu azul. A crise dos refugiados é resultado de um processo mundial, uma lógica mundial. E essa lógica mundial também pode ser medida em números. É a mesma lógica que determina hoje, como foi calculado recentemente pela Oxfam, que é a organização de Oxford, líder do problema da fome, um número que foi aceito inclusive pela Christine Lagarde do FMI, ela mesma reproduz esse número, segundo o qual 85 famílias mais ricas, 85, não 85 mil, 85 famílias mais ricas acumulam hoje a mesma riqueza, o mesmo capital, 3 trilhões e meio dos seres humanos mais pobres. São 85 famílias que detêm o mesmo capital que metade da humanidade. Esse é o quadro da barbárie. Essas 85 famílias dominam os fluxos financeiros. Há um dado sobre os Síriza e a Grécia que a gente tem que ter em mente para discutir, que é o fato de que a nação grega se pronunciou majoritariamente contra a austeridade por meio do plebiscito, e 3 burocratas, um representando o FMI, outro representando o Conselho Europeu e outro representando o Banco Central Europeu, 3 burocratas disseram não. A Grécia disse nós queremos X, 3 burocratas disseram não, nós queremos Y, e prevaleceu a vontade dos 3 burocratas, que representam o capital financeiro. Ponto. Cadê a soberania nacional? Cadê a ideia do povo soberano decidir os seus destinos? Cadê a ideia de representantes de estados nacionais serem mandatados para negociar os destinos dos respectivos países? Acabou. Isso é uma brincadeira. É o que está acontecendo no Brasil. A Standard & Poor's rebaixou o Brasil e não ocorreu a nenhum cretino da imprensa dizer o seguinte: essa mesma agência que rebaixou o Brasil foi incapaz de prever a maior crise do capital em 2008. Competência ela tem para fazer qualquer coisa, para avaliar qualquer coisa? Nenhuma. Mas o Brasil entra em pânico porque essa agência rebaixou a nota brasileira. Essa é a realidade. E essa realidade tem como contrapartida o fato de que existem hoje 1 bilhão de famintos na face da Terra. 1 em cada 7 seres humanos hoje passa fome. Eu não sei se alguém aqui já chegou perto de gente passando fome, eu já, por obrigação da minha profissão, como jornalista, e eu digo, você reconhece o sujeito passando fome, você não precisa olhar para ele. Você sente o cheiro. Porque uma pessoa passando fome é uma pessoa em que as carnes do corpo estão se decompondo. Você vê aquelas crianças na África com um olhar grande, não é que elas tenham um olhar grande, é que a carne em volta dos olhos está acabando. Acabou as gorduras. A língua está apodrecendo dentro da boca. Não tem mais dente. Você chega perto de uma pessoa dessa, ela tem aquele cheiro típico do animal que você passa pela estrada, o animal exala aquele cheiro adocicado de morte. É assim que cheira um ser humano passando fome. São 1 bilhão de seres humanos passando fome hoje. Então, essa é a realidade. O resto é blá blá blá. Essa é a realidade que nós temos. Então, é uma realidade que o capital financeiro exerce absolutamente o seu
o seu domínio sobre as economias nacionais, sobre as instâncias nacionais de decisão, sobre os governos, em que 3 agências reguladoras e classificadoras da economia mundial detêm o poder soberano de decidir na prática os fluxos de capitais, e os governos nacionais não têm nada a dizer sobre isso. Ponto. Mesmo nos Estados Unidos, que é o país sede do capital, etc. e tal, você tem hoje 60 milhões de cidadãos vivendo graças ao Food Stamp, programa de alimentação subsidiado pelo Estado, que aliás a direita dos Estados Unidos está querendo acabar até com isso, com o Food Stamp. E você tem dentro dos Estados Unidos, país sede do capital, repito, o recrudescimento do racismo a um grau que muita gente achou que a eleição do Obama tinha encerrado a fase racial dos Estados Unidos. Ao contrário, ela exacerbou as tensões raciais que nunca foram completamente resolvidas e que hoje, pateticamente, se retratam até no famoso debate sobre a bandeira da Carolina do Sul, a bandeira confederada da Carolina do Sul, que estava hasteada na frente do Palácio do Governo Estadual da Carolina do Sul, e teve uma puta polêmica para saber se a bandeira deveria continuar. A bandeira da escravidão. A Carolina do Sul foi o estado que começou a Guerra Civil de 1861. A bandeira dos escravistas estava lá. E uma puta polêmica para saber se ia tirar ou não a bandeira. E hoje, nos Estados Unidos, aparentemente, o esporte nacional é bate o seu negro. Quer dizer, toda semana você tem um negro morto ali, em ações da polícia, e etc e tal. No Brasil não é muito diferente, aliás. Vamos lembrar que no Brasil são 60 mil mortos por ano na periferia. 60 mil mortos por ano. Sendo que essas mortes são seletivas, não são mortes completamente aleatórias. Dos 60 mil mortes por ano nas periferias brasileiras, 70% a 80% são jovens negros com a idade de 15 anos e 30 anos. Quer dizer, existe uma matança seletiva da juventude negra nas periferias do Brasil. Então, esse é o quadro. E nós estamos diante dessa situação absolutamente catastrófica, na minha opinião, urgente. É uma emergência absoluta. De toda a literatura que eu conheço, etc e tal, eu nunca vi um momento assim, em tempos supostamente de paz. Nunca vi a economia mundial se apresentar com esses números, e a tragédia social se apresentar com esses números, em tempos supostamente de paz. Eu nunca vi isso na minha vida. Então eu acho que nós estamos numa situação de absoluta emergência. Com um governo que arrastou a esquerda para o pior esgoto do mundo. Quer dizer, me desculpe o companheiro do PCdoB que está aqui, mas fazer parte desse governo hoje, para mim, é assim, o opróbrio, é a completa, é a vergonha, Hoje nós estamos numa situação em que a direita brasileira, há 3 dias atrás, o STED quase apanhou lá em Fortaleza, porque ele desceu lá no aeroporto de Fortaleza, foi cercado por um bando de hienas uivando ali, os coxinhas ali de Fortaleza, ele quase apanhou. Quer dizer, é isso que foi reduzida a esquerda brasileira. Então, o que fazer diante disso? Bom, nós não podemos fazer o que fez o Syriza. E aí eu tenho algumas questões para te colocar, inclusive. Porque, na minha opinião, na Grécia, o que houve não foi a capitulação do Syriza. Foi a capitulação de um governo que falou em nome do Syriza, porque são coisas diferentes. O Syriza praticamente rachou diante da capitulação do governo de Tsipras. O que houve na Grécia é o seguinte: o Syriza elegeu um governo para exercer um mandato baseado no combate à austeridade, e ali, na minha opinião, se cometeu um erro fatal. Se esvaziou o Syriza da iniciativa e se atribuiu todas as iniciativas ao governo. O Syriza entrou num momento de passividade diante da esperança de que o governo fosse fazer algo. E o governo fez, abriu as pernas. Só que quando o governo abriu as pernas, o Syriza já não tinha mais a iniciativa junto ao movimento grego de massa. O Syriza estava paralisado. Que vai se curvar as agências nacionais, as agências internacionais da finanças? Não. Não, não e não. E para minha surpresa, o Aldo Ribeiro hoje chegou à conclusão de que um país só não pode dirigir o Brasil. Logo ele, que queria construir o socialismo num só país, um único partido. Descobriu tarde demais, né? Que um só partido não faz nada. Então, logo ele,
Aldo Rebelo. Eu nem vou falar da participação que ele teve nas Olimpíadas e tal, porque são outros debates. Então eu acho o seguinte, eu acho que nós estamos numa situação de absoluta emergência, em que o que está colocado é a autodefesa do povo brasileiro e da classe trabalhadora brasileira. Essa autodefesa não passa por articulações eleitorais, tem que passar longe das articulações eleitorais, e tem que ser isso, ao pé da letra, comitês de autodefesa, porque na minha opinião o que está em questão é a existência física dos trabalhadores. Nós estamos num processo de chacina e destruição e desmoralização. Não é verdade, inclusive, que hoje a esquerda encontra audiência em vastas camadas do proletariado brasileiro, porque uma boa parte desse proletariado conseguiu comprar a televisão de 42 polegadas e comprar o carro em módicas prestações de 70 prestações, empenhando tudo para poder pagar. Esses caras hoje sentem que eles estão na iminência de perder o povo que eles conseguiram. Esses caras não vão para a esquerda. Historicamente não foram. Eles vão para outro lugar. Para a esquerda não. Então eu acho que nós estamos numa situação de emergência. É claro que eu não tenho uma fórmula mágica. Eu não sei dizer se é por aqui ou por ali. O tempo das fórmulas mágicas também acabou. Mas eu sei o que eu não quero. Eu não quero de novo me comprometer com campanhas eleitorais, com Lula Glass, com Messias, salvadores da pátria, que uma vez dentro das eleições vão resolver nossos problemas e vão nos levar ainda para um buraco maior. É isso que eu não quero. Eu acho que está em questão hoje a nossa sobrevivência física. E com isso eu termino. Obrigado. Nival. Boa noite, companheiras, companheiros. Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade de participar desse debate. Cumprimento os companheiros da mesa e vou dar uma contribuição sobre a visão que o PCdoB tem da conjuntura, que certamente é distinta dos outros companheiros que já falaram e do Valério Arcari que vai falar. Eu quero só levantar 3 pontos fundamentais. Em primeiro lugar, nós estamos vivendo a maior crise do capitalismo desde 1999. Foi considerada a maior crise capitalista do mundo e que só foi concluída efetivamente com a Segunda Guerra Mundial. A Guerra Mundial foi o resultado e o desfecho da crise. E a crise que nós estamos vivendo atualmente do sistema capitalista tem proporções equivalentes ou mais devastadoras do que a crise de 1929. Os números que o Arbex aqui apresentou, além do desemprego, além de outros indicadores econômicos e sociais extremamente regressivos, dão força muito contundente a esta realidade. E essa crise grave no mundo se combina também com uma situação de reordenação da correlação de forças mundial. Nós estamos vivendo um período de transição onde o Império Americano, ainda hegemônico, maior potência militar, econômica e diplomática, está num processo lento, mas contínuo de declínio de sua hegemonia, e para enfrentar esse declínio, em última instância, ele apela, além de outros mecanismos, apela para a via militar como a tentativa de manutenção dessa hegemonia. E essa crise capitalista do mundo atinge todos os países. Nenhum país consegue viver à margem dessa lógica do sistema capitalista mundial. Então, quando a gente analisa a situação do Brasil que nós estamos vivendo, nós podemos considerar que a crise do capitalismo, o estouro da bolha imobiliária em 2007, a quebra de um banco poderoso como o banco Lehman Brothers, que acabou provocando uma crise no mundo inteiro,
mas essa crise foi se propagando em ondas. E ao contrário de outras crises, ela começou mais no centro do capitalismo, atingindo depois a periferia do sistema, e agora de forma mais contundente. O Brasil e os países da América Latina, por uma situação política distinta e por uma situação possível de se adotar as chamadas medidas contracíclicas, conseguiu retardar os efeitos da crise internacional no Brasil e na América Latina. Coisa que agora essas medidas demonstraram o seu esgotamento, a incapacidade de enfrentar essa situação que hoje se alastra por todo o mundo. Então, um dos aspectos da crise no Brasil, que eu acho importante a gente analisar, é que a crise não é uma crise do Brasil e nacional. O Brasil está integrado desse sistema capitalista de crise mundial. E o sistema hegemônico, a oligarquia financeira, ela criou mecanismos que vale tanto para a Grécia, como vale para outros países da Europa e para os países da periferia, onde a margem de manobra e o grau de soberania dos países é extremamente limitado. Por isso que é uma visão, na minha opinião, voluntarista, romântica, para não dizer ingênua, achar que toda a gestão, a direção de um país vai depender da ação deste ou daquele governo, das limitações do governo, de formular suas políticas econômicas, de gerir o país, estão limitadas progressivamente diante dessa realidade de hegemonia absoluta, um fenômeno chamado de financiarização da economia, que é do sistema financeiro. Então, acho que este é um elemento importante. Na situação do Brasil, ao contrário do que foi dito, nós do PCdoB consideramos que o ciclo inaugurado a partir da vitória do governo Lula e que deu fim a um projeto neoliberal mais exacerbado, da chamada era FHC, na nossa compreensão, foi um ciclo positivo e que se inseriu num conjunto de vitórias progressistas no conjunto da América Latina. Nós achamos que Chávez na Venezuela, Rafael Correa no Equador, Evo Morales na Bolívia, os Kirchner na Argentina, Tabaré Vázquez e o Mujica no Uruguai, Michelle Bachelet no Chile, todos esses governos, com maior ou menor grau de radicalidade, representam um sopro progressista na América Latina. A nossa compreensão é um grave equívoco político considerar que essas vitórias na América Latina não têm nenhuma importância do ponto de vista dos interesses de classe e do ponto de vista dos trabalhadores. Na nossa compreensão, esse processo político é positivo, progressivo, e por isso está sofrendo uma forte ação desestabilizadora liderada principalmente pelo Império Americano. Não é mera casualidade que o Brasil, a Argentina, a Venezuela, esse conflito artificial de fronteira da Venezuela com a Colômbia é promovido com claros objetivos desestabilizadores no sentido de interromper esse ciclo progressista. Eu acho que esse é um dado importante e que deve incorporar na nossa análise a seguinte situação: qual é mesmo a razão da crise política que o Brasil está vivendo? Se a gente for analisar nesse maremoto político que nós estamos vivendo, o que está ocorrendo é que as elites conservadoras do Brasil, as forças hegemônicas da burguesia, não se conformaram com a quarta derrota consecutiva. É um fenômeno que é semelhante ao que ocorreu com o golpe militar de 64, com as políticas desestabilizadoras do governo Vargas, lideradas pela direita mais reacionária. Boa noite a todos. Agradeço
as editoras que organizam a Feira do Livro Político, esta noite e esta oportunidade sensacional do saldo, né? De poder comprar livros baratos, que é o meu projeto essa noite, já vou avisando. E agradeço a vocês que vieram congelar conosco aqui nesta sala, depois de nós termos cozinhado o cérebro durante o dia. Então, para compensar o fato de que a temperatura é glacial dentro da sala, vamos ver se o debate político ajuda a esquentar as nossas esperanças. Eu vou desenvolver 4, 5 ideias em 15 minutos. Não vou responder, digamos, aos que falaram antes de mim, vou deixar isso para o debate depois, vocês fazem perguntas. Vou apresentar, digamos, a minha opinião. Grosso modo, fazer a leitura do Brasil em 2015 exige, se usarmos uma metodologia marxista, outras metodologias para analisar a realidade. Para um marxista, interpretar a realidade de uma nação significa, em primeiro lugar, estudar a realidade das classes sociais, olhar as classes, e estudar as classes, a luta de classes, envolve uma apreciação de qual é a correlação de forças entre as classes. Como se determina a correlação de forças entre as classes? Há uma metodologia objetiva para medir isso? Sim, há uma metodologia. Vejam, a relação de forças entre as classes, ela pode ser medida através de indicadores objetivos. Por exemplo, o primeiro indicador e o mais importante, qual é o lugar que a nação ocupa no sistema internacional de Estados, qual é o lugar de cada uma das classes dentro da nação. O Brasil é uma sociedade, como vocês sabem, com 203 milhões de habitantes, tem uma população economicamente ativa estimada em 105 milhões. Primeira novidade, nunca na história do Brasil, até o início do século XXI, a população economicamente ativa teve um peso que é maior do que 50% da população. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Isso decorre de uma transição demográfica que a sociedade brasileira está vivendo. Também nunca na história do Brasil o peso do proletariado, no sentido marxista de proletariado, ou seja, aqueles que vivem do trabalho assalariado, que não é sinônimo de os pobres, nunca o peso do proletariado foi tão grande sobre o conjunto da sociedade. Nós temos neste momento 43 milhões de carteiras assinadas, 12 milhões de funcionários públicos. Significa uma medida da relação de forças. Outra medida da relação de forças. Qual é o peso dos setores médios? É muito diferente a correlação de forças numa sociedade em que as camadas médias são liliputianas, são quase invisíveis, como, por exemplo, a sociedade boliviana, onde a classe média é fisicamente muito frágil. Mesmo se considerarmos, digamos, os dois segmentos médicos fundamentais do mundo contemporâneo, a pequena burguesia proprietária e os setores médios que vivem do trabalho assalariado, mas têm alta escolaridade, então ocupam funções de gestão intermediária nas empresas ou no Estado. É muito diferente essa realidade da realidade brasileira. Qual é a realidade que nós temos hoje, considerando a evolução do que era o Brasil antes de 64? Houve, proporcionalmente ao que era o Brasil em 64, uma redução do peso da pequena burguesia proprietária. Ela tinha um peso muito maior no Brasil antes de 64. Por outro lado, houve uma expansão das chamadas classes médias modernas, ou seja, os segmentos que têm alta escolaridade. Nós temos sobre a população economicamente ativa 7 milhões de brasileiros que têm ensino superior. Nunca existiu isso antes, nesta escala, em toda a história do Brasil. Ocorre que este deslocamento da composição objetiva da classe média é uma evolução favorável para o proletariado. Para o proletariado é muito mais fácil unir-se aos setores médios que têm alta escolaridade, mas vivem do trabalho assalariado, que
deslocar segmentos que tendem à ruína na pequena burguesia proprietária. Ou seja, em comparação a 64 hoje, deste ponto de vista, unicamente medidas objetivas, indicadores objetivos, a correlação de forças para as classes trabalhadoras é melhor do que era antes de 64. E eu poderia continuar com mais indicadores objetivos. Mais indicadores objetivos são aqueles que remetem, por exemplo, a qual é o número de trabalhadores que são filiados aos sindicatos, ou qual foi o número de grevistas, se nós considerarmos séries anuais dos últimos 5 anos. São indicadores objetivos para medir a relação de forças. Por exemplo, se considerarmos esta variável, a partir de desde 2012 até hoje, com uma oscilação negativa em 2014, há um avanço digamos, da disposição para a greve dos trabalhadores. Está para sair um relatório do DIEESE, justamente, que eu tive acesso, digamos, preliminar à tabulação que foi feita, e digamos, há uma curva favorável da evolução da atividade grevista da classe trabalhadora. Evidentemente, a correlação de forças, ela também tem que considerar elementos que são subjetivos. Não é somente o objetivo, não. As classes não se medem, ou seja, nós só poderíamos considerar os elementos objetivos se as classes tivessem todo o tempo plenamente consciência de quais são os seus interesses de classe. O mundo seria mais fácil assim. Mas o mundo não funciona assim. Vejam, do ponto de vista dos indicadores objetivos, hoje a burguesia está mais unida ou menos unida do que ela estava, por exemplo, há 5 anos atrás? A burguesia brasileira hoje está mais unida ou dividida do que estava há 5 anos atrás? Está muito mais dividida. A burguesia está dividida em 2 fações. Uma majoritária, contrariando o que disse Nivaldo, apoia o governo. É a maioria da burguesia. A Febraban apoia o governo. E diz que é contra o impeachment. E é a favor do ajuste e confia no Levy. E é preciso dar um tempo para o Levy. O Febraban é uma fração minoritária da classe dominante. Até hoje, ninguém teve a coragem de escrever isso no Brasil. Aparentemente, há um consenso entre liberais keynesianos, distraídos, socialistas, corintianos também, de que a Febraban é uma organização que deve ser interpretada como opinião da classe dominante. A Fiesp e a Fierj tiraram, sob pedido do vice-presidente Michel Temer, um manifesto dizendo não ao impeachment. Confiemos no Levy, vamos dar um apoio para salvar a economia brasileira que precisa do ajuste, porque é necessário reequilibrar o orçamento, não pode deixar a relação dívida-PIB continuar disparada. Fierj e Fiesp são marginais no interior da burguesia? Não, são organizações muito importantes. Porém, é verdade, isso sim é verdade, Nivaldo, que há uma divisão burguesa. A divisão burguesa há uma fração minoritária da burguesia. E observem, ela tem expressão política, mas ela é socialmente minoritária, mas há uma fração burguesa, que considera que é muito difícil que o governo Dilma faça o ajuste. E se houver oportunidade para, apoiado nas classes médias, que foram às ruas em março e em abril, depois voltaram às ruas em agosto, realizar o impeachment e construir um governo de união nacional em que o PMDB cumpriria um papel de gestor, mas na verdade o governo seria entregue ao PSDB, seria possível fazer um ajuste, inclusive, num patamar muito superior ao que o Levy está fazendo. É verdade, há frações burguesas que dizem que o ajuste não é o bastante. Embora o PCdoB tenha votado a favor dos vetos mantendo o ajuste, eu percebi que houve muita disciplina. Toda a bancada federal do PCdoB foi a única, na base de apoio do governo, a única, porque no PT houve um deputado que votou contra. A única que disse não às irresponsabilidades fiscais do Congresso foi do PCdoB. Votaram a favor de todos os vetos. É o partido mais governista do Brasil, mais do que o PT. No PT houve um rebelde. Teve um cara que eu não consegui identificar quem é, que disse, que sai na imprensa de hoje, não votou em todos, a reafirmação de todos os vetos. O PCdoB votou todos. Eu admiro isso. É a disciplina suicida, mas é a disciplina. Há uma fração burguesa que é a favor do impeachment. A burguesia está dividida. Isso em si, o que quer dizer?
Isso significa que a luta de classes no Brasil está muito mais intensa. Muito mais intensa. Qual era a realidade que nós tínhamos 5 anos atrás? A realidade que nós tínhamos há 5, há 7, 8 anos atrás é que toda a classe dominante apoiava o governo e dizia que não havia melhor negócio para a gestão do capitalismo no Brasil do que ter um operário na presidência. Não, podia estar confundida a burguesia brasileira. Teve um ataque de idiotismo coletivo e se entusiasmou e se apaixonou com Lula. Mas não. O Bush, quem suspeita, achava o Lula fabuloso. A Merkel, que, sinceramente, parece uma bedel que saiu de um colégio interno feminino, não sossegou enquanto não tirou uma foto junto com o Lula. O Lula era apresentado em todo o mundo como um exemplo de como a esquerda responsável assume compromissos com a gestão do capitalismo. Agora a burguesia já não está tão unificada, porque tem um setor da burguesia que diz: está tudo bem, Levi, ok, vamos atravessar 2015 com queda no PIB de 3%, no ano que vem, se necessário, mais 3%, a inflação supera os 10%, tem um efeito colateral bom, que é baixo os custos produtivos no Brasil, em dólar o salário médio já está desabando. Mas tem um setor minoritário da burguesia que está dizendo: não, só isso não é o bastante, é preciso uma nova reforma da Previdência com idade mínima, 60 ou 65 anos, tem uma fração que é um ajuste mais duro, que diz que tem que acabar com as vinculações do orçamento para a educação e para a saúde. E a Dilma e o Mercadante não entregam esse serviço na velocidade que eles querem. Então há uma divisão burguesa e há um partido, ou uma fração de um partido político, não é todo o partido, uma fração do PSDB que não está unificado sobre o tema, que é a fração do Aécio Neves, que está, digamos, explorando as possibilidades do impeachment. O Nivaldo é muito inteligente, sabe que isso que eu estou falando é marxismo da Tibitati, ABC, identificar as classes, as fações de classe, e depois tentar fazer assim, qual é a correlação de forças. Depois vem a política, a análise. Vejam bem, isso é muito importante que eu vou dizer. Para um marxista, a análise não é instrumental. Nós não fazemos análise porque a gente quer justificar uma política. Eu decido qual é uma política e depois faço uma análise que seja coerente com a política. Isso é desonesto intelectualmente. É uma desonestidade intelectual isto. Os marxistas são gente muito séria, coerente. Primeiro fazemos análise, depois, olhando a realidade como ela é, com a tranquilidade que um cirurgião que vai intervir numa artéria entupida e abre o peito de um infeliz, com a mesma seriedade que o cirurgião olha o coração de um homem ou de uma mulher que está nas suas mãos, o marxista olha a sociedade o mais desapaixonadamente possível para olhar as coisas como elas são. Depois se tiram as conclusões políticas. A mim me surpreende que ninguém tenha falado de um tema chave, mas especialmente o Nivaldo devia uma explicação, que é o tema da corrupção. Como se não fosse um elemento central da situação política brasileira. A esquerda brasileira, na opinião da maioria dos trabalhadores, é tão corrupta como a direita. Isso é uma mudança política, cultural na sociedade brasileira, mas é uma mudança do tamanho desse prédio novo da sociologia política. Uma mudança tremenda. Era uma das bandeiras centrais da esquerda brasileira. Na luta contra a ditadura, a denúncia da corrupção, a denúncia do aparelhamento do Estado para enriquecimento de grupos privados privilegiados e para o enriquecimento individual dos gestores do Estado, dos militares, dos homens e mulheres que estavam ao serviço da ditadura. Agora, aparentemente, para a direção nacional do PT, para minha surpresa, do PCdoB também, o Nivaldo não pronunciou a palavra Lava Jato, corrupção. A corrupção não é mais um grande problema. Como não é um grande problema? Mas há teorias agora de que a corrupção, denunciar a corrupção é uma campanha da direita. E tem uma reconstrução histórica. A reconstrução histórica é 2015 é o pré-64 e é o pré-54. E a campanha que faz a fração histérica do Aécio contra a Dilma é igual à campanha do Lacerda contra Vargas.
ou a campanha semifascistoide, fascistoide que foi feita contra o Goulart. Então nós estamos num pré-golpe. Essa é a manipulação da história que está sendo construída. A corrupção é um problema tremendo da esquerda brasileira. Gigantesco. Por quê? Porque o PT e os seus cúmplices no governo de colaboração de classes dos últimos 10 anos enterraram a bandeira da esquerda brasileira na lama do enriquecimento privado, da construção de uma rede realmente empodrecida de relação com os grandes grupos empresariais. Se transformaram em monstros morais. Monstros morais. E é por isso que uma maioria da classe trabalhadora olha hoje para o PT e para os dirigentes do PT e para aqueles que são cúmplices dos dirigentes do PT, ou com desmoralização, ou perplexa, ou com ódio. Há uma revolução mental, Nivaldo, acontecendo nas fábricas. E vocês têm implantação nas fábricas. Não pode ser que os camaradas que vocês têm nas indústrias, que têm nos correios, não vos digam o que os trabalhadores pensam do governo. Vocês sabem, porque vocês têm presença. Talvez o Rui Falcão não receba relatórios mais do que acontece nas indústrias, nas empresas, nas escolas. Vocês recebem. Vocês são profissionais, construíram na classe trabalhadora. E vocês sabem o que está acontecendo na mentalidade da classe trabalhadora. Depois de 10 anos, como é que é possível fazer uma análise de conjuntura e não começar pelo tema da tragédia política, que é a destruição, digamos, de uma acumulação histórica de consciência que tinha sido feita na resistência à ditadura, na luta contra Figueiredo, na luta contra Sarney, na luta contra Collor, na luta contra Fernando Henrique, e nós vemos tudo isso desmoronar, e vocês não começam nem com um pequeno gesto de autocrítica. Numa análise de conjuntura, não, vocês não percebem, há um problema, sabe qual é? Vocês enterraram a esquerda, e está muito difícil reconstruir a esquerda depois da tragédia do que aconteceu. Então não se surpreenda. Eu me surpreendi não porque o Arbex usou a palavra merda aos 12 minutos da sua intervenção. Eu tinha apostado comigo mesmo que antes de 5 minutos ele ia usar o termo vão a merda. Ele está moderado. E não pense que ele está chamando ao voto nulo. Ele está dizendo que a estratégia eleitoral fracassou. É isso que ele quis dizer. Senão o debate não é sério. Não é que ele está defendendo o voto nulo. Bom, para concluir, qual é a esperança? Qual é o caminho? Qual é a política? Essa parte é mais difícil, porque o deslocamento das classes médias para a direita produziu um tensionamento gigantesco no Brasil. Então, é preciso construir a frente única. Como se reconstrói um espaço de frente única? Agora, para construir a frente única, é preciso um movimento mais amplo possível, se possível, com a CTB, com a CUT, contra o ajuste, contra a Levi. Como vocês vão gerir isso? Estando no governo, é um problema vosso, mas eu acho que seria fantástico se a CUT e a CTB se unissem com o setor mais combativo do movimento sindical, com a CSP com lutas, com a Intersindical, em torno de um tema central, não ao ajuste, não às medidas que descarregam sobre as costas dos que vivem do trabalho o desequilíbrio fiscal do Estado, que os ricos paguem pela crise. Agora, é um pouco, vou chamar, digamos, eu ia usar pouco sério, vou ser moderado, é pouco sério você fazer hoje aqui o discurso, tem que taxar os impostos, tem que taxar os ricos, tem que cobrar imposto de renda sobre os dividendos dos acionistas, e no Congresso Nacional falta um pacote. Então, o caminho é construir a frente única. Uma última observação, o Yuri diz, o PSTU chama a derrubada do governo. O PSTU não chama a derrubada do governo. A manifestação da semana passada não foi para derrubar o governo, pelo amor de Deus, tinha 15 mil pessoas, não sabemos contar. Se tivesse 1,5 milhão de pessoas, estaríamos considerando a hipótese.
Tinha 15 mil, uma ação de vanguarda. A palavra de ordem na manifestação não era abaixo de Dilma. Vocês acham que a gente tem medo de pichar uma faixa abaixo de Dilma? Não tem medo nenhum. A palavra de ordem era contra o ajuste de Levy. Está propondo uma frente única. E o Yuri pode dormir tranquilo, já deve saber, o PSTU é contra o impeachment e não considera que há condições para derrubar o governo pela esquerda. Aliás, nesse momento é improvável, inclusive, que o governo seja derrubado pela direita. A direita que defende o impeachment é minoritária no governo. Agora, o Yuri sim deveria estar preocupado com o alerta que o Arbex fez, porque não é a primeira vez que eu vejo os companheiros do MRT com certa, eu compreendo, digamos, o entusiasmo. O resultado da FIT foi muito bom, a primária, nas devidas proporções. Se temos as devidas proporções. É um terreno eleitoral e não há situação pré-revolucionária sequer na Argentina. Nem vou falar revolucionária, não há situação pré-revolucionária na Argentina. Não teve junho de 2013 contra a Kirchner. Teve no Brasil, na Argentina não teve. Então, o fato da esquerda revolucionária ter se unido na Argentina é um enorme avanço. Mas não está colocada a possibilidade, nesse momento, nessa correlação de forças, de ir à influência de massa. Essa possibilidade não está colocada. Porque nunca na história, pode ser que aconteça na Argentina, mas até hoje nunca aconteceu em nenhum país do mundo, em nenhum momento dos últimos 150 anos, que uma organização marxista fosse a influência de massas, defendendo o programa revolucionário, sem uma situação pelo menos pré-revolucionária. Tem que ter sentido das proporções. Tem que calibrar. Porque senão é um pouco sim de entusiasmo eleitoral excessivo. Então devem ter orgulho do PDS argentino, faz muito bem, merece. Foi uma grande experiência, mas é perigoso o transporte digamos, deste sucesso tático da Argentina como uma espécie de fórmula tática universal. Todas as vezes em que se tentou argentinizar a esquerda, não deu certo. Ele viveu essa experiência. Lembra quando o Altamira veio para aqui no final dos anos 70? Se ele quiser, ele conta a história. Eu não vou entregar nada para vocês. Obrigado. Então, dos que estão... Você está falando do que... Perdão. Desculpa. Especialmente o que falou o Nivaldo, que mencionou os outros países, Argentina, Venezuela, que está vindo o mesmo ataque contra esses governos ditos progressistas. Ninguém mencionou para nada a questão da existência ou do nascimento que está ocorrendo de novos blocos imperialistas no mundo. Então, está muito claro para mim que não é coincidência, por exemplo, que na Argentina, que é um caso que eu conheço, a Argentina está nesse momento, o governo atual, com a construção de 2 centrais nucleares financiadas e com tecnologia chinesa. 2 hidroelétricas financiadas pelos chineses. Comprou 1.200 carros de ferrocarril chineses. E os chineses estão trocando todos os trilhos de toda a rede ferroviária, reconstruindo a rede ferroviária argentina. E assinou um contrato de 11 bilhões de dólares que a China empresta só para aumentar as reservas da Argentina. E Maradona vai treinar a seleção chinesa. Provavelmente. A Venezuela equipou toda a sua força aérea e todos os seus exércitos com tanques e aviões russos. O Brasil, no começo do governo Lula e tal, estava na discussão quem ia ser, mas toda a força que Estados Unidos enfiou para vender os Boeing não conseguiu. Então, eu acho que o que está se dando aqui, e que isso deveria ser considerado muito bem, não somente no Brasil, sino em toda a América Latina, é um novo conflito interimperialista que está se refletindo
dentro de cada país, los sectores que se alinean de un lado y de otro. Entonces eso me parece que es importante considerar, porque a questão se PCDB, se PMDB, tudo esses políticos que estão atrás o Valério falou, uma fração da burguesia está contra o governo e tal, mas não importa dimensionar, não estou discutindo a dimensão dessa fração, estou colocando que os Aécio, os Cunha ou qualquer um desses aí, o que eles estão atrás é de ver qual é o lucro pessoal deles e ocupar o espaço de gerente. Meu nome é Edson. Não, vou colocar só algumas coisas bem rápidas, só para os espectadores debaterem como acharem melhor. Assim. Dialogando um pouco com a Arbex, assim, só acho que justamente, ir um pouco com o final do que o Valério falou, eu acho que é justamente pelo fato de não ter situação revolucionária que é grande. Porque se tivesse uma situação revolucionária e alguém chegasse aqui e falasse, pô, situação revolucionária, a esquerda conseguiu 5%, seria um pouco ridículo, eu acho. Acho que a força do número é justamente como é possível, mesmo sem situação revolucionária, sem junho, a esquerda crescer. Uma primeira coisa para se pensar. Ou seja, não é verdade que é preciso cruzar os braços e fazer o jogo da burguesia, dizendo que como a situação é revolucionária, eu vou fazer o jogo da burguesia, ou como a situação não é revolucionária, eu vou cruzar os braços e esperar ela ser revolucionária. Não, é possível crescer organicamente com a classe trabalhadora, mesmo nas situações preparatórias, digamos assim, nas situações prévias. Isso é uma coisa. Eu acho que isso é importante para pensar, para as duas últimas coisas que eu vou falar rapidamente. Para pensar a experiência brasileira, porque, pensando, né, considerando que quem está no governo já rompeu com a esquerda em certo sentido, porque está já governando por capitalismo. A esquerda, PSOL, PSDU, os partidos que estão à esquerda do governismo, vamos dizer assim, quando saíram juntos nas eleições no Brasil, foram mais fortes do que quando saíram separados. Isso é só ver os dados, é claro. Mas tem uma questão. Quando saíram juntos, o acordo de unidade não foi um acordo que primou os princípios e o programa da ala mais à esquerda. Não foram os acordos, vamos dizer assim, que primavam pela delimitação da independência política dos trabalhadores. Quando foi possível esse acordo no Brasil, foi na base dos elementos conciliadores da frente, com base em um programa que era nacional desenvolvimentista e não classista, e por assim vai. Então acho que é uma das coisas para pensar. Porque isso é um dos motivos que eu concordo com o alerta que fez o Valério, assim, então deu certo unir a esquerda, pô, se a gente fizesse rapidamente um paralelo mecânico, assim, então se unisse o PSOL e o PSDU seria uma maravilha. Não, porque o problema é como unir. Não é só unir, é como unir. Terceira coisa, muito rápida. Concordo também com o chamado que o Valério fez de que hoje, para derrotar os ajustes, nem toda a esquerda antigovernista multiplicada por 10 seria suficiente. Temos que unir todas as forças da classe trabalhadora. Por isso, temos que, sim, garantir, fazer muita política para que as centrais, como hoje, por exemplo, a CUT boicotou o ato hoje, está boicotando a greve dos Correios, mas a CTB estava lá, encabeçando o ato. Isso é importante. Se a CUT tivesse, estaria mais forte a luta dos Correios. Então, lutar por essa frente única no âmbito sindical é fundamental. Mas tem outro aspecto que é diretamente político. E aí eu queria terminar com essa provocação ao Valério, porque o que me preocupa um pouco, eu vi o programa dele no Mário Sérgio Conte, até queria escrever um artigo no Esquerda Diária, deixei quieto para poder esperar a primeira oportunidade de falar diretamente para ele. Mas eu fiquei questionando uma coisa. O Valério respondeu tudo que o Mário Sérgio Conte perguntou, muitos devem ter assistido aqui também, como um marxista. E respondeu várias coisas que são verdades para um marxista. Mas o Mário Sérgio Conte questionou ele, olho no olho, na minha opinião, pareceu pelo menos, como um dirigente de partido. Dizendo assim, qual é a saída política que o PSTU, que o seu partido está dando? Porque você não é só um professor marxista, você é um dirigente de partido. E a saída política do PSTU não tinha. A saída política do PSTU ficava onde? Não, a greve geral, construir a greve geral. E aí, por outra via que não é a mesa do Arbex, que está meio gato escaldado aí com as eleições, talvez está meio pulando fora, e caiu realmente parecendo um pouco abstencionista, depois vocês vão ver como ele rebate o debate na segunda parte, mas no caso do PSTU, não pela via do abstencionismo total, desculpa que eu me estendi, mas só termino com isso, pela via de um certo fetiche da greve geral que parece meio apolítico. Isso é uma coisa que me preocupa, porque o PSTU tem muito mais projeção, por exemplo, que eu também sou do MRT, né? Tem uma projeção muito maior. Então, a situação da esquerda é difícil. Então, não podemos que as forças de esquerda abandonem a política. Então, um dos pontos que eu acho é
para não cair no impeachment. Como responder, por exemplo, a argumentação contra a ideia de uma Assembleia Constituinte em outras bases, eleita em outras bases, que eu acho que depois da experiência de junho, a gente poderia discutir com a população claramente. Tem a eleição burguesa, que só elege sempre os mesmos, e tem as forças que se expressaram em junho, que poderiam sim eleger seus representantes em outras bases, não com os partidos tradicionais, mas com as associações de bairro, por local, de trabalho, de categorias, etc., que realmente expressassem outras forças sociais que pudessem sim refazer o regime de alto a baixo. Eu acho que isso seria uma saída política que, sem debater ela com mais qualidade, não dá para dar resposta. Desculpa me estender. Sou o Thiago. Partir um pouco da questão dos governos que na última década existiram na América Latina, que tidos como progressistas e tal. Acho que é necessário, para entender esses governos, situar mais historicamente aonde estava a América Latina quando surgem esses governos. Assim. Foi um processo, inclusive na época muitos falaram que revoluções percorriam a América Latina e tal, mas foram processos muito profundos de luta de classes. Na Argentina, o De la Rua, em 2001, teve que sair de helicóptero com o povo cercando ali na Praça de Maio, na Argentina, pela derrubada do presidente, o que se vajam todos na Argentina. Era uma revolta contra o conjunto do regime político naquele momento. Na Bolívia foram várias greves gerais, antes do Evo Morales assumir via eleitoral, vários presidentes caíram, eram processos muito agudos da luta de classes. Na própria Venezuela, o Chávez se radicaliza depois da resistência ao golpe que existiu. O Chávez foi preso na Venezuela. E foi a resistência popular, que não foi diretamente convocada pelo próprio Chávez, inclusive, que colocou ele de volta no governo. Então, dentro do ciclo que já foi falado de expansão econômica, qual que foi o papel que esses governos cumpriram? De recompor a estabilidade capitalista para permitir, inclusive, e prolongar esse ciclo econômico. Então, na Argentina é um caso bastante simbólico desse processo. Até surgirem os Kirchner, a Argentina viveu um período de instabilidade política enorme. Até hoje, o partido que era o governo, que é o de la Rua, os radicais, não conseguiu se restabelecer e se recompor na Argentina. E aí, qual que foi o problema? Muitos setores da esquerda, inclusive da esquerda radical, tomaram esses processos e se enganaram com eles, porque viram processos progressistas que poderiam ir no sentido da superação do capitalismo, quando eram o seu contrário. Eram processos conservadores. Eram processos para reestabilizar o capitalismo depois de uma crise muito profunda. Naquele momento, a crise da ofensiva neoliberal aqui na América Latina. Agora a gente está vivendo uma crise desse tipo, mas em escala global. A Grécia hoje é a Argentina, um país europeu, e outros podem entrar nessa mesma rota, inclusive de mais importância do que a Grécia. Então, só para localizar essa questão, porque senão se tira do contexto histórico, não se entende o papel que cumpriram e o que deixam, porque agora esses governos cumpriram seu papel para a burguesia, cumpriram seu papel, inclusive, para o imperialismo, cumpriram seu papel na conservação do capitalismo. Então, se esgotaram e agora não é mais possível, frente à crise atual, seguir por esse caminho. Vão se buscar outras alternativas. Mas a direita é o que o estabelecimento político, o imperialismo, está buscando pressionar para uma girada à direita desses governos. E não vai ser com mais do mesmo que a gente vai resistir a esse processo. Então eu queria primeiro deixar marcado essa questão. Depois, só retornando um pouco na questão da FIT, porque eu acho que o resultado eleitoral, o Edson colocou, é muito importante no contexto que a gente vive atual, que não é revolucionário, nada como o Valério colocou. Agora, a implantação profunda que a FIT, particularmente o PTS, está tendo na classe trabalhadora argentina é tão ou mais importante, inclusive, do que o próprio processo eleitoral. O processo de resistência às demissões na zona norte de Buenos Aires, que é uma das principais concentrações industriais da América Latina. No marco do processo eleitoral foram ocupadas 2 fábricas sob a direção da FIT e do PTS como resistência ao processo de demissões. Por exemplo, a fábrica Donnelly, que é uma das maiores gráficas a nível mundial, está sendo gerida, e até agora está sendo gerida pelos trabalhadores. Sob a influência dessa fábrica, uma outra gráfica também foi esse processo. Então, o pouco que se tem de elementos de luta de classes mais radicalizados que apontam uma saída global, porque o que se faz, por exemplo, quando se resiste numa fábrica desse tipo, não é pouca coisa. Uma fábrica seguir funcionando depois que o seu patrão trancou a porta e falou, acabou aqui a produção, não tem mais nada. Os senhores falam, não,
Vou abrir aqui porque quem organiza a produção não é o patrão. Quem organiza a produção são os trabalhadores. Essa fábrica vai continuar funcionando. Já naquele momento, em 2001, teve um processo desse tipo na Argentina, que segue de pé até hoje, que é Zanon, e mais 2 exemplos desse tipo. Mas isso é só a ponta de uma coisa muito mais profunda. São dezenas, talvez centenas de fábricas onde essa esquerda começa a influir politicamente. E aí que está, não rebaixando o seu programa, não rebaixando suas ideias, mas influir politicamente com as suas ideias revolucionárias, com as suas ideias anticapitalistas. Então, a ideia não é achar que dá para gerir ou para modificar essa situação ganhando as eleições, como foi o projeto do Syriza de ganhar as eleições com um projeto anti-austeridade que em 5 meses se mostrou falido, na realidade. Então, acho que debater desse ponto de vista é uma das alternativas que são colocadas, como o Yuri colocou, eu retomo esse elemento que eu acho importante se deter mais sobre ele no debate. O que a gente quer para a esquerda brasileira? Syriza ou uma alternativa que aponte para além do capitalismo? Bom, sobre o conflito interimperialista. A China é fundamentalmente um país que recebe investimento de capital. Evidentemente, o Estado chinês ele já tem uma participação no exterior, mas como o Brasil tem. Mas aqui as escalas são muito importantes. Essencialmente, a China é um país que recebe investimento estrangeiro e é dependente dessa imensa massa de capitais que vai fundamentalmente dos Estados Unidos e do Japão, mas com uma presença cada vez maior também da União Europeia. Ou a China já é uma potência imperialista? Eu acho que a China não é um país imperialista. Tampouco acho que o Brasil é um país imperialista. Qual o tamanho da reserva na China? Isso não, olha o tamanho dos estoques de capital que existem na União Europeia. O estoque de capital da burguesia europeia, pelos números do Piketty, são 12 PIBs anuais. O estoque de capitais da burguesia norte-americana são 15 PIBs anuais. A China tem, nesse momento, 3 trilhões e meio. Então, o PIB dos Estados Unidos, nesse momento, são 18 trilhões. E o estoque de capitais são 15 PIBs. 3,5. 15 PIBs de 18 trilhões. Essa é a correlação de forças. A China tem papel de submetrópole na região. Ainda não é um país imperialista. Mas nenhum país na história do capitalismo ascendeu ao grau de ser potência imperialista que não tenha atravessado o caminho da guerra. O último que entrou e conquistou essa posição foi o Japão. Essa é a minha opinião. Eu sei que é um debate intenso, estou resumindo em 3 minutos um assunto que exigiria mais do que um indicador. Eu estou trabalhando com um indicador. O volume de capitais de investimento no interior da China é muito mais significativo que todos os investimentos na China, na África ou na América Latina. Embora ela tenha esta presença crescente. É a minha opinião. A história, digamos, vai continuar o debate. Para quem tiver interesse sobre isso, a principal conferência de estudiosos, de sinólogos, acabou de ocorrer na Grã-Bretanha. E com uma forte presença de investigadores marxistas. Então, quem tiver interesse, depois pode me mandar um e-mail. Eu tenho o resumo das apresentações todas. De cada uma das comunicações, entende? E depois, pelo resumo, pode-se buscar o paper na internet. Então, quem tiver interesse, pode me mandar um e-mail, eu passo para vocês os links. Meu e-mail é arcari@uol, meu nome, @uol.com.br. A segunda pergunta. Bom, o Edson é muito inteligente e me fez uma pergunta muito difícil. É verdade, o Mário Sérgio Conte, em determinado momento, a pergunta que ele fez, recordemos, não foi qual é a saída política para o país, a pergunta foi qual é a saída política institucional para o país. Porque, como você sabe, o Mário Sérgio teve uma relação com o marxismo revolucionário e sabe perfeitamente que a estratégia, digamos, que eu procuro defender é que a saída para o país é a Revolução Brasileira. Uma estratégia apoiada na mobilização, organização dos trabalhadores com os seus aliados sociais,
para subverter o deslocado Estado e, num processo insurrecional, constituir um governo independente da burguesia. Meu objetivo é a Revolução Brasileira, mas isso é estratégia. Ele queria saber qual é a saída política institucional. Numa outra dimensão foi a pergunta que os dois jovens, Fernando e o jovem de Curitiba, que eu não me lembro o nome, me fizeram, né? Qual é a tática? Muito bem. O problema da tática, nem sempre é possível uma boa solução tática para o problema do poder. Porque, veja, nem sempre a realidade legitima a palavra de ordem abaixo o governo. Eu não sou a favor da palavra de ordem abaixo o governo hoje. Mas tampouco sou a favor de uma palavra de ordem como curuma constituinte que vai dar certo. Por que daria certo uma eleição parlamentar? E por que só constituinte? Se é para chamar eleições, por exemplo, o Maestres acabou de escrever um artigo que está no Correio da Cidadania defendendo eleições gerais, ou seja, presidenciais e parlamentares simultâneas. Eu já parei para pensar sobre isso também. É uma boa solução para a conjuntura política. Por que eleições gerais antecipadas teríamos um resultado melhor do ponto de vista da correlação de forças? Não é uma aventura? Claro. Ser contra o governo não significa que nós estamos sempre a favor de derrubá-lo imediatamente. Isso é uma tática anarquista. Eu não sou um anarquista. Os anarquistas, não importa o governo, não importa a correlação de forças, há governos, vamos tentar derrubá-lo. Mas tampouco sou a favor de defender o governo, a não ser que houvesse perigo de um golpe, de verdade. Aí sim, se houvesse um perigo de um golpe, eu defenderia o atual governo sem nenhuma hesitação, faria unidade militar contra uma tentativa de subversão golpista do governo. Não é esta a realidade que nós temos. Então, quais são as fórmulas que seriam possíveis? É razoável, Edson, levantar a palavra de ordem, fora os ministros capitalistas. Mercadante, demita Cátia Abreu. Mercadante, assuma que o governo tem que ser um governo independente da burguesia. Tire do Ministério da Agricultura, tire os ministros capitalistas. A fórmula leninista diante de querentes que dá para aplicar no governo agora? Vocês acham que a direita do governo é só a Cátia Abreu? Não tem ministros do PT no governo que são tão reacionários quanto a Cátia Abreu? É a Cátia Abreu e Levi o problema do governo? Ou o problema do governo é a Dilma também? Então vejam, não há uma saída política. Seria muito confortável. Fora os ministros, é a fórmula que a esquerda do PT utiliza. Apoiamos o governo, mas que o governo rompa consigo mesmo. E que Dilma rompa com Dilma e faça um governo que, em vez de ceder à pressão da FEBRABAN e da... Estas fórmulas são deseducativas depois de 10 anos. Elas poderiam ter sentido quando o governo de coalizão do PT tinha 1 ano, 2 anos ou 3 anos, não depois de 10 anos. Então não podemos dizer fora os ministros capitalistas, não podemos dizer abaixo o governo, não temos ao poder quem? As organizações dos trabalhadores. Muito bem, os trabalhadores perguntarão. Arbex, quais são? Quem governa? Que a CUT governa. Eu quero morrer. Tira a Dilma e põe a direção da CUT. Quem governa? Não há alternativas independentes construídas. A correlação de forças, o desenvolvimento da luta de classes não deu. E por isso o melhor é manter fórmulas que são, digamos que não há uma saída política clara. Eu pelo menos não encontrei, estou aberto a uma sugestão. Estou discutindo com todo mundo. E evidentemente é um problema. Não surgiu uma fórmula clara que responda ao problema do poder. Eu simplesmente acho a fórmula da constituinte soberana de uma ingenuidade política absurda. É não compreender o que foi a Contra-Reforma no Congresso, é não compreender o que vão ser as próximas eleições, é não entender o deslocamento da relação de forças institucionais. Qual é a tática? A tática é todos contra Levi, derrotar o ajuste. Aparentemente, pelo que eu entendi, o Nivaldo concorda também com isso. Ele está no governo, mas não concorda com o ajuste. A esquerda do PT concorda com isso. Apoia o governo, mas não concorda com o ajuste. Eu respeito isso. Eu quero construir uma unidade no movimento real para derrotar o Levi. Isso é possível.
Não é possível derrubar o governo, porque não temos desenvolvimento da própria classe trabalhadora, da sua própria consciência, para ir além. O que está por trás como estratégia, o que está por trás por uma estratégia, e falo para o Nivaldo, porque o Nivaldo, é importante saber, é um camarada que vem do movimento dos trabalhadores. E isso eu respeito muito, os dirigentes do PCdoB que vêm da classe operária. Então eu falo agora fraternalmente com o Nivaldo. Nivaldo, o fiasco do PT e do governo de coalizão liderado pelo PT ameaça devastar a esquerda brasileira por uma geração. Nós estamos literalmente tirando leite de pedra aqui. A famosa maldição que o Zé Dirceu nos fez em 92. Rompam com o PT e preparem-se para o gueto. Rompam com o PT e preparem-se para o suicídio político. Não haverá nenhum espaço à esquerda do PT. Depois, a esquerda de nós é o abismo e é a morte. E foi essa maldição que foi feita quando a Convergência foi expulsa do PT em 92 com o tema do Fora Collor. O pretexto, vejam qual era. Ir ao 1º de maio de 92 com as bandeiras do Fora Collor. Aliás, marchávamos juntos com os camaradas do PCdoB, que nesse momento era a maioria não. Foi assim que nós fomos expulsos pelo Zé. Essa ameaça, ela está na mesa. Ela pesa sobre os ombros de todos nós. É possível construir uma esquerda que vá além dos limites do que é o governo de coalizão do PT? É isso que estamos tentando fazer. Isto é igual à Argentina? É muito mais difícil que na Argentina, pelo amor de Deus, Edson. Ou o lulismo tem alguma comparação histórica possível com o kirchnerismo. Queria eu estar lutando contra os Kirchner. O lulismo é um fenômeno político que se enraizou durante 30 anos na consciência dos segmentos mais avançados da classe trabalhadora, e é preciso uma revolução na consciência, uma revolução mental, para reconstruir a esquerda depois da ruína do PT, da desmoralização que o PT está trazendo à esquerda. O jovem, veja, você deve ter entre 18 e 26 anos. No Brasil, na sua faixa etária, existem 23 milhões de jovens. Existem matriculados em cursos superiores no Brasil 5 milhões. Você deu a sorte de ser um deles. Tem quase 20 milhões que não conseguiram. Depois de 10 anos. E desses 5 milhões que estão matriculados, 4 milhões estão matriculados em faculdades particulares. E 1 milhão em faculdades públicas. Os 4 milhões que estão matriculados em faculdades particulares apoiam-se numa política do governo que é fundamentalmente isenção fiscal para a burguesia ligada à educação, o que levou à internacionalização crescente do setor da educação privada no Brasil, com o ProUni. Eu seria mais cauteloso em tomar a palavra e dizer: eu sou a prova de que o governo do PT merece o apoio dos trabalhadores. Eu teria mais cuidado antes de falar isso em público. Eu seria mais prudente. Você tem que ter o sentido das proporções que nós estamos vivendo. Com esta política deste governo, nós teremos níveis de escolarização no ensino superior semelhantes à Europa do Mediterrâneo, ou seja, semelhantes à Grécia, ou a Portugal, ou a Itália, no intervalo de 2 gerações. Então, os seus netos talvez venham a ter, os seus netos, não, seus filhos, nenhuma chance. Seus netos talvez venham a ter a chance, daqui a 40 anos, de viver num país em que a escolaridade média será parecida à da Grécia, que gira hoje em torno de 14 anos. Seus netos. Então você vai para casa hoje, satisfeito, né? Fecha os olhos e diz: vivo num país que vai para frente. Porque os meus netos vão viver num país que vai ter daqui a 40 anos a escolaridade que a Grécia tem hoje. Eu seria mais prudente em bater o bumbo e dizer: que legal o governo do Lula e da Dilma. Eu teria mais prudência. Por último, qual é o grande problema e para onde vai o PT? O grande problema é a consciência da classe trabalhadora, porque a relação de forças não parte só de elementos objetivos. Os objetivos são importantes. Qual é o tamanho da burguesia, qual é o grau de capitalização que ela tem, qual é o estoque de capitais que ela tem, qual é o peso desse estoque de capitais em proporção ao PIB, qual é a composição das classes médias, como é que se distribui a população no espaço, história, geografia, 12 cidades com 1 milhão mais de habitantes, 43 milhões de carteiras, 12 milhões de funcionários públicos, número de grevistas, filiados ao sindicato, tudo isso é muito importante. E a consciência de classe? Porque pode ser uma classe trabalhadora que é um gigante, com a consciência de classe de um anão. Até hoje a classe trabalhadora brasileira, como consciência de classe, nunca voou muito alto.
e é preciso ser muito obreirista para ter a percepção histórica do significado disso. É uma classe trabalhadora que partiu de níveis de consciência de classes moleculares atrasadíssimos. Atrasadíssimos. Vocês pensam que as greves do ABC 78, 79, a palavra de ordem que saía do coração dos trabalhadores era abaixo a ditadura? Enganos, não era. Era a defesa do salário. Era a defesa do salário, e não se enganem, quando a esquerda entrou nesse movimento e tentava levantar a palavra de ordem abaixo da ditadura, uma parte dos dirigentes sindicais, inclusive dos que vieram a construir o PT, eram contra a palavra de ordem de abaixo da ditadura. E consideravam que isso era infiltração comunista, de submarinos. É daí que nós partimos em 77, 78. Vejam o avanço que foi para a classe trabalhadora chegar em 89 e participar dos comícios das diretas para derrubar a ditadura. É um avanço tremendo, mas partia em níveis muito baixos. Nos anos 80, em 4 ou 5 anos, foi uma aceleração da consciência extraordinária. Milhões descobriram, é preciso nos organizarmos independentes, é preciso ter sindicatos, é preciso ter partidos que nos representem. Não podemos apoiar os partidos dos patrões. Classe contra classe, é só classismo, nem sequer era socialismo, era um socialismo rudimentar. Para a maioria da vanguarda operária, não estou falando das massas operárias, socialismo ainda nos anos 80 era a ideia de uma sociedade com mais justiça social, estava vagamente confuso com algum tipo de sociedade escandinava. Depois dos anos 90 retrocedeu a consciência. E depois, nos anos 2000, com a experiência dramática do governo de colaboração de classes, a consciência retrocedeu ainda mais. Então estamos falando de uma classe trabalhadora que, neste momento, na sua grande maioria, não reivindica nenhum tipo de socialismo. 20 anos, 25 anos depois da restauração capitalista. Vocês vão encontrar pouquíssimos operários. Você é socialista? Não. Não sou. São raríssimos. É uma classe trabalhadora, entretanto, muito jovem, muito concentrada, tem um poder de choque brutal, porque quando ela se levantar, o país vai tremer, e a classe média, que foi às ruas em março, em abril, em agosto, não tem ideia do que é a força social de choque do proletariado. O problema é ele se levantar, se unificar, ganhar confiança em si próprio, e esta é a grande tarefa, é a central tarefa dos militantes revolucionários. Ajudar a nova geração proletária a se organizar de novo em sindicatos, confiar nas suas próprias forças, buscar o caminho da unidade da nação, construir novas lideranças, aprender a controlar as organizações que constrói, porque não adianta construir grandes organizações de massas e depois deixá-las entregues nas mãos dos burocratas. Todo este processo chama-se, eu sei que a palavra é gasta, chama-se acumulação de forças. Exige paciência, disciplina, força ideológica, compromisso político, honestidade moral, seriedade e, se possível, alguns acertos políticos, porque não podemos errar todos. De vez em quando, quem sabe acertamos na tática. Obrigado. Ivaldo, por favor. Primeiro, sobre a questão, a pergunta que foi colocada de uma forma tão contundente. Qual é a tática? Se isso aqui fosse um debate filosófico, eu diria que essa pergunta reflete uma certa ansiedade cartesiana. Qual é o objeto? Como se determina o objeto? Onde está o objeto? Tem que capturar o objeto. Como isso aqui não é um debate filosófico, mas político, eu prefiro dizer que é uma ansiedade stalinista. Não sei o que é, qual é a tática. E duvido que alguém aqui saiba. Não sabe. E se disser que sabe, mente. Exatamente pela última frase que disse o Nivaldo. Isso aqui é uma conjuntura extremamente complexa, extremamente perigosa e extremamente mutável. Líquida, como está dizendo aqui o outro. Qual é a tática? Eu, às vezes, nesses debates, eu sinto que tem alguma coisa estranha acontecendo, porque o país que eu enxergo não emerge num debate como esse. Eu falei dos 60 mil negros que são assassinados por ano nas periferias do Brasil. O que a esquerda tem a dizer sobre isso? Qual é a proposta da esquerda para combater o morticínio negro? O que a esquerda fez até hoje para impedir que a PM
aplicasse nos morros do Rio de Janeiro aquilo que ela aprende com Israel e com os Estados Unidos lá no Haiti. Cadê a esquerda? Vou falar sobre isso. O que a esquerda fez para impedir os acordos militares entre o Brasil e Israel no processo de repressão aos palestinos? Cadê a esquerda? O que a esquerda fez? O que a esquerda faz para... Eu vou dar um exemplo aqui, básico. Me reclamaram que eu falasse em mídia. Muito bem, eu vou dar um exemplo aqui. Outro dia eu fui numa reunião lá no Rio de Janeiro com comunidades do Morro. E... para discutir rádios comunitárias, aliás, junto com o pessoal do Vídeo Janós. Uma senhora levanta lá no meio da minha... não deixa nem eu terminar, ela fala assim: Arbeck, você sabe qual é o problema aqui? Sabe qual é a nossa principal dificuldade de fazer uma reunião aqui no Morro? Eu falei: eu não sei, mas eu vou chutar. É a polícia. Ela falou: não. Eu falei: as milícias. Ela falou: não. Eu falei: o narcotráfico. Ela falou: não. Eu falei: os evangélicos. Ela falou: não. Eu falei: minha senhora, eu desisto. Ela falou: a novela das 8. O que a esquerda tem para... qual é a formulação que a esquerda até hoje fez no Brasil para combater de fato, não no discurso, lá, falar meia dúzia de palavras bonitas lá, para combater a hegemonia da Rede Globo? Como é que a esquerda disputa com os evangélicos lá no morro, na periferia? Como? Qual é a proposta da esquerda? E não adianta vir falar aquela frase muito confortável de que o morro, a favela é o lumpen, e o lumpen não é o que vai mudar a luta de classe. Isso aí, primeiro que é uma baboseira, porque na favela não está o lumpen, trabalhador. Segundo, porque a mentalidade que existe na relação entre polícia e o pessoal da periferia é uma mentalidade fascista, e isso não é força de expressão. Aqui no Brasil se usa um mandato coletivo de busca nos morros, e que se dá o poder para a polícia de entrar em qualquer barraco, qualquer casa que exista, por exemplo, lá em Heliópolis ou lá em Paraisópolis, etc. Não porque o dono da casa é suspeito, não porque o dono da casa foi visto traficando, não porque o dono da casa tem um passado de violência, não, porque ele mora lá. Isso aí se chama punição coletiva. Você é culpado não por algo que você fez, mas pela cor da tua pele e pelo lugar que você mora. Isso aí se chama nazismo, que é o que o Hitler fazia com os judeus. É o que a polícia aqui no Brasil faz toda hora. A polícia sob o governo do PT, do PCdoB, da esquerda. Uma esquerda como essa. Qual é a tática? De que país nós estamos falando? Eu acho que dizer que o Arbeck é absenteísta, porque o Arbeck diz que a solução não é a eleição, isso é a frase que está no cérebro de alguém que acha que política só se faz com eleições. Política só se faz com eleições. Como ele está negando a eleição, ele é absenteísta. E aí o Nivaldo conclui que a minha palavra de ordem é: vão para casa dormir, que é o que ele usou, a expressão que ele usou. Ou você participa da eleição e você vai dormir, meu amigo, se essa é a tua perspectiva, vai tomar cachaça. O Arbeck não falou isso. O que o Arbeck disse é que confiar em que uma alternativa eleitoral vai alterar os rumos da luta de classes, como nós acreditamos lá no passado no Lula lá, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu não acredito que nenhuma ocupação de fábrica começou por causa das eleições, desculpa. Desculpa. Não foram as eleições que produziram a ocupação da fábrica. Não foi mesmo. Claro que não. Não foi mesmo. Então não dá para você. Então não dá para você colocar uma relação de causa e efeito aí, meu amigo. Não dá. Não. Mas o resultado do partido de esquerda. Eu não interrompi no momento que dá um tempo. Dá um tempo. Então, eu acho que existe uma questão muito mais complicada, que não se resolve com vanguardismos. Não acho que existe uma vanguarda hoje que saiba qual é a tática. Não acho que dizer que o governo Lula de esquerda, o governo Lula Dilma seja de esquerda, um governo que está sendo sustentado pelo capital financeiro, como deixaram claro o cara do Bradesco, o presidente do Trabuco lá do Bradesco, do Itaú. Capital financeiro, que é o mesmo que se responde, é o mesmo, eu espero que todos tenham entrado no acordo comigo sobre isso. O capital financeiro, que é o responsável pelo fato de que 85 famílias acumulem o mesmo capital do que 3 trilhões e meio de seres humanos, os representantes desse capital financeiro dizem:
Dilma tem que ficar. E você está chamando isso de esquerda? Tudo bem, o Trabuco é de esquerda, legal. Bradesco, ó, extrema esquerda. Se o Lênin tivesse vivo hoje, por exemplo, provavelmente seria diretor do Bradesco. Haja dialética, meu amigo. Haja dialética. É uma brincadeira. Então eu acho que nós estamos numa situação de emergência. Existe um morticínio da juventude negra na periferia. A esquerda não sabe como lidar com isso. Existe uma mentalidade conservadora que é conivente com recursos como o mandato de busca coletivo, que são recursos nazistas, utilizados pela polícia. Existe uma desmoralização da esquerda hoje, que faz com que seja normal o Stedley ser acossado por hienas raivosas lá em Fortaleza, ou o Manteiga seja vaiado num restaurante, etc. e tal. A esquerda está sendo caçada. E para encerrar, isso me lembra uma cena que ficou muito na minha cabeça e que me chocou muito. Eu fui correspondente da Folha durante 3 anos lá em Moscou, e o momento que eu me senti mais perto do perigo de tomar uma surra lá em Moscou, não foi quando eu fui assaltado, eu fui assaltado em Moscou. Foi quando eu cometi uma imprudência. Tinham 3 operários descansando na hora do almoço, eles estavam sentados, deitados lá na hora do almoço, lá, estava um sol agradável, eles estavam lá deitados. Eu passei por eles e falei brincando: "Я bolchevique, вы буржуи, я работаю, ты". Eu falei: "Eu sou bolchevique, eu trabalho. Vocês são burgueses, o que vocês estão fazendo aí descansando?" Eu quase apanhei. Sério. Sabe por quê? Porque quando eu falei eu sou bolchevique, sabe o que os caras entenderam? Na minha cabeça eu estava falando, eu sou leninista, eu sou do partido do Lenin, do Trotsky, não do Stalin, mas do Lenin, do Trotsky, etc. O que eles entenderam? Eu sou dedo duro, da polícia, torturador. Esse cara está dizendo que vai nos denunciar porque nós estamos descansando na hora do almoço. Vamos dar um cacete nele. Foi só quando eles vieram para cima de mim, eu comecei a explicar que eu era brasileiro e que eu estava brincando com eles, é que eu escapei de tomar uma surra. Muito merecida, aliás, porque eu tinha assumido a figura do torturador. Então, é nisso que esse partido e esse governo estão conseguindo transformar a esquerda brasileira, no cancro. Então, qual é a tática? Sei lá, vamos discutir junto qual é a tática. No processo real, em que você consiga incorporar a juventude e as pessoas, numa discussão ampla, sem que você atribua a você mesmo o papel de ser uma vanguarda iluminada, detentora dos conhecimentos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sei tudo que vai acontecer na história, porque esse filme nós já vimos antes. Yuri? Não, só sobre... Eu queria chegar nesse debate aí um pouco. A pergunta que colocaram sobre o PT, né? A pergunta foi: para onde vai o PT? Acho que é uma pergunta muito interessante, porque ajuda a gente a pensar, inclusive, esse debate sobre a tática. Agora, para mim, em essência, tem 2 análises da conjuntura que a gente poderia simplificar muito rápido. Uma diz: está avançando a oposição de direita, está avançando a direita, logo é o momento de você fazer uma frente única e defender o mal menor. Essa é uma leitura da conjuntura que já vem há algum tempo, e é uma leitura que foi bastante funcional, na verdade, inclusive, para defender o governo. Até agora, inclusive até a eleição, agora está cada vez mais difícil de defender o governo frente a esse ajuste. Nesse sentido, eu concordo, inclusive, com o que o Abex colocou aqui agora, que essa pergunta tática, nesse sentido, ela é bastante funcional a isso, né? Ela é bastante funcional a analisar a conjuntura dessa forma, e aí você vai construindo a leitura da realidade assim: os governos progressistas da América Latina, o governo progressista do PT, o mal menor, etc. Então essa é uma leitura, acho que a mesa já deu N exemplos do problema que tem essa leitura. Inclusive o Arbex estava colocando, inclusive, o papel da polícia, o papel do Estado, enfim, a miséria social que a gente vive no Brasil. Acho que já está bem colocado. Agora eu queria colocar o outro lado da moeda também, porque a esquerda, a gente tem que... Se a gente está vivenciando uma crise dessa dimensão, para colocar uma coisa que o Arcari pegou, ele falou assim: o problema é que, frente à crise do PT, a gente pode... O impacto que essa crise tem nos trabalhadores pode ser de afogar uma geração. O problema é o seguinte, é que esse discurso, na verdade,
ele também, ele não extrapola o limite do discurso anterior. Porque é falar assim, aí o Nivaldo vai se aventura a falar, mas qual é a tática? O outro perguntar, o que nós temos que fazer? O problema é que não é o problema da mesa. O problema é que os trabalhadores carteiros hoje lá, os 1.700 que estavam rompendo com o governo, com a burocracia e com tudo, eles estão perguntando o que tem que fazer. O movimento operário está se afastando do PT e está perguntando o que fazer. Então, assim, por um lado eu concordo que não temos que ir a tática imediata. Agora, o outro lado da moeda é o seguinte: ameaçar, tem que ter ousadia de ameaçar, dar respostas à situação. Senão, se a esquerda, se não tiver uma esquerda que queira se renovar e falar, acho que a gente tem que construir uma alternativa e tem que ser esse caminho, a gente vai ficar aqui na mesa falando, bom, o que a gente pode fazer? Não sei, tá difícil, tal, que eu concordo bastante. Então, aí que eu acho que é o dilema total da fala do Arcari, porque ele fala o seguinte, ele respondendo a questão do Edson, na verdade ele não respondeu. Ele falou assim, faz análise marxista, o que acho que só a falha da análise muito boa do marxista do Arcari é que não tem, para o Marx, lá desde as teses 11, não tem nenhuma análise que você possa separar da perspectiva de transformação do mundo. E aí quando você pega e fala assim, a Assembleia Constituinte Livre e Soberana não é, então não sei o que é também. Aí é um problema, entendeu? Porque se a esquerda não se propor a tentar debater, a gente está numa mesa aqui, as pessoas estão aqui para pensar, frente à crise do PT, o que nós vamos fazer? Então aí eu retomo um exemplo, quando eu coloquei o exemplo da FIT, evidentemente a Argentina não é o Brasil e tem uma série de diferenças. Agora, o que eu acho mais profundo do exemplo, para dialogar inclusive com o negócio que o Alberto falou, não é a frente esquerda, não é o fenômeno eleitoral, porque ele inclusive é bem mais recente. O que eu acho profundo foi a decisão que teve, por exemplo, o PTS lá, frente à crise de 2001, em se meter com tudo nas fábricas, que deu inclusive o processo de ocupação do Zanon, que é um exemplo, e deu outros, como o Thiago ali falou, Donnelly e outros exemplos de ocupação. Esse exemplo, essa estratégia de se ligar à classe trabalhadora para pensar como emergir uma alternativa, para mim é uma questão fundamental para a esquerda hoje. Senão, depois de todo o debate vai vir um falar, não, mas vocês estão fazendo uma propaganda linda sobre a estratégia linda, mas e aí? O que fazer? Então, eu não acho... Então, o exemplo da FIT é o quê? Se fincar na classe trabalhadora permite fazer política de uma outra maneira. O que é fazer política, então? É ir lá e colocar um candidato na eleição? Porque o exemplo que eu citei do Nico, pode ter 5% dos votos, numa situação não revolucionária, não é de um cara que é como você falou, Lula, próximo Lula, que vai ganhar a eleição, vai resolver todos os problemas. Não! É de um jovem que virou uma figura na Argentina falando, essa casta de político nós temos que derrubar. Uma das propostas concretas para fazer o proletariado avançar na sua experiência é que todo político ganhe igual uma professora. A gente aqui, modestamente, a gente criou um portal, Esquerda Diário, tem pouco, ainda frente a toda a crise é pouco, vai chegar a 300 mil acessos agora, é bem pouco ainda. Agora, teve 250 mil pessoas que curtiram essa campanha, que eu acho que é fundamental. Que todo político ganhe salário de uma professora, que eu acho que são elementos políticos que a gente tem que ir colocando se a gente quer disputar a consciência dos trabalhadores. A Assembleia Constituinte Livre e Soberana, ao contrário, enfim, não vou nem... não estamos falando de uma situação revolucionária, nem nada disso. Agora, o que a gente está falando, sim, é que no Brasil teve junho, e uma das principais demandas que iniciou o processo foi o transporte. Propor para os trabalhadores uma Assembleia Constituinte em que eles opinem, em que a classe trabalhadora seja sujeito de opinar, não uma Assembleia que seja feita pelo PMDB, o PT e o PSDB, claro que não. Agora, que os trabalhadores sejam sujeitos de opinar que rumos tem que ter o país, como que tem que ser a reforma agrária no país, como tem que ser o sistema de transporte, educação, etc., é fundamental. É fundamental. Ou seja, e se não é isso, qual a resposta política? Porque é uma crise. O Nivaldo vinha aqui e falar, e é verdade. O Zé Maria, qual a resposta política dele lá no caminhão de som desse ato, de frente única? Derrubar o governo numa greve geral. Vocês querem revolucionário. O que o Nico mostrou é possível as ideias revolucionárias ganharem peso. De massa, não, de massa acho que não tem uma conjuntura para isso. Agora, de uma vanguarda muito ampliada. Eu não acho que é desprezível 1.300.000 votos para um candidato que é conhecido por defender os trabalhadores nos piquetes e fechar a avenida junto com os trabalhadores. Eu acho que é fundamental isso. Então, se a esquerda não ousar, isso que eu queria fechar, não ousar em buscar oferecer uma resposta, em buscar transformar essas ideias revolucionárias em força material,
Infelizmente, a gente vai pecar, aí sim, vai pecar por um abstencionismo e vai fazer com que a crise do PT, que é vista hoje em todos os setores da classe trabalhadora, seja capitalizada pela direita. Acho que não. Temos que sonhar até a ousadia de pensar como construir uma alternativa revolucionária de massas que possa fazer frente a essa crise. E acho que todas as ideias que vão nesse sentido são fundamentais.